Terapia de sessão única. Por que tanta gente precisa de ajuda, mas acaba não fazendo terapia longa? É exatamente esse o assunto do nosso podcast de hoje. Quando a gente fala em terapia, muitas pessoas pensam que é aquele processo longo, de muitos anos, mas não precisa, oneroso, mas não precisa ser assim. Então, hoje a gente vai falar sobre algo inovador, que se chama terapia de sessão única. Eu sou Ingrid Capper, sou psicóloga, sócia da Marin, e eu estou aqui com... Oi, eu sou a Mariana Ferreira, sou psicóloga, sócia da Marin e sócia da Ingrid. Exatamente. Então, vamos lá, né, Mari? A gente vai trazer aqui um assunto para vocês que é novo, né? Inclusive, nós que nos formamos aí há muitos anos, né, Mari? Melhor não falar quantos anos. Não falar quantos anos, né? Isso não... acho que até hoje, eu não sei o quanto que isso é ensinado, né? Mas não se falava em terapia de sessão única. Calma, que nós vamos... Se falava psicoterapia breve. Se falava em psicoterapia. Já meio que dá uma torcida no nariz, né? Exatamente. Então, nós vamos desmistificar um pouco o que é essa terapia de sessão única, né? Como é que ela funciona, se ela tem evidência, se ela não tem, se ela serve, para que ela serve. A gente vai falar sobre tudo isso aí, né? Exatamente. Vamos e pra lá. gente começar, né? Queria te perguntar, Ingrid, por que as pessoas abandonam tanto? Porque é comum, né? É comum as pessoas abandonarem o processo terapêutico. Isso. Assim. Então, assim, vamos lá, pessoal. Para quem é psicóloga clínica, né? Sabe que é difícil tu conseguir manter um paciente no consultório. Né? Então, eu vou trazer aqui alguns dados, tá? Tem um panorama da saúde mental do Janeiro Branco do ano passado, de 2025, mostrou que 19% dos brasileiros procuraram um psicólogo, ou um psiquiatra no último ano. Mas a maioria não continua além de 5 sessões. E algumas pesquisas, inclusive, falam em 2, 3 sessões. Mas quais são os motivos, né? Então, ele lista alguns principais motivos. O primeiro é a falta de dinheiro. Né? Então, mais de 19% dos brasileiros desistiram por questões financeiras. Segundo motivo, desconexão com dificuldade de conexão com o terapeuta. Terceiro, não sente que tem resultado. E o quarto, falta de tempo. Então, a gente vê aí que as pessoas abandonam a terapia porque não tem dinheiro, porque acham que é longo o processo, porque entendem que não estão enxergando resultados na prática. Então, é aí que surge, então, a terapia de sessão única, né? Isso, então, e o que é, né, a terapia de sessão única? Exatamente. Então, vamos lá, pessoal, para que a gente deixe bem claro, né, o que é uma terapia de sessão única. É uma sessão autocontida, sem expectativa de continuidade, focando apenas num tema por sessão. Então, claro que outras sessões elas podem acontecer, dependendo da necessidade do cliente, tá? Então, o objetivo aqui é maximizar o impacto de cada encontro. Então, e dar um passo de cada vez. Então, o papel do terapeuta é colocar o paciente em movimento. Então, naquela sessão, eu tenho um objetivo. Eu preciso tirar ele do ponto A para o ponto B. Não necessariamente eu vou resolver todos os problemas daquele paciente naquela sessão. Então, é aí que há um erro, né? Quando a gente pensa em única, a gente pensa assim, nossa, como é que tu vai resolver um problema complexo numa sessão? Não é que a gente vai resolver todo o problema. Por exemplo, uma terapia de sessão única, ela pode ser uma forma de motivar um paciente a buscar uma terapia mais longa. Entendeu? Então, tu tira ele, tu coloca ele em movimento. Tu coloca ele num processo de evolução. Tá? Então, é isso que é uma sessão única. É compactar aqueles resultados em uma sessão. Mas vamos lá, Mari. E aí, assim, né? O que as pessoas geralmente perguntam, né? Tá, mas uma sessão, ela pode ajudar? Pode. Claro que tem que ter uma preparação para isso. Depois a gente vai falar sobre isso, né? O terapeuta, ele precisa deixar um pouco de lado o que a gente aprende na faculdade para conseguir colocar em prática a terapia de sessão única, né? Por quê? Porque na faculdade, principalmente as faculdades mais voltadas para psicanálise, o que a gente aprende ali? A gente aprende muito a cura pela fala, né? Pela fala livre. Na terapia de sessão única, tu tem um objetivo de sair, que o paciente saia, né, daquela sessão com alguma coisa concreta. Então, tu não pode deixar ele falando a sessão inteira. Né? Tu tem que direcionar.
Depois nós vamos Exatamente, falar é sobre isso, uma né? abordagem diferente. O E psicólogo fala. Exatamente. E agora Numa- até fazendo um gancho aí, né, Mari? E agora a gente quer conversar um pouquinho com vocês como é que funciona isso na prática, né? Então, como é que é essa sessão única? O que o psicólogo faz nessa terapia de sessão única? Exatamente. O que é importante entender, né, Ingrid, é uma sessão com início, meio e fim, para um objetivo específico. Então, como a Ingrid falou, não vamos resolver todos os problemas, não vamos aprofundar, né, uma série de questões, mas tem toda uma técnica que tem, né, então, de novo, esse início, meio e fim. Então, primeiro, a gente vai entender quais são as expectativas da pessoa em relação alinhar as expectativas, na verdade, da pessoa em relação àquela sessão. A gente vai entender quais são as queixas delas, né? Ou algum sintoma que esteja acontecendo, o que está incomodando aquela pessoa. E a partir disso, então, a gente vai investigar os comportamentos da pessoa, assim, tá, mas o que ela está fazendo que está gerando essas queixas, né? Que estão gerando esses sintomas, esses desconfortos que ela está nos trazendo. E, de novo, voltado para um objetivo específico. E aí a gente vai entender como que a pessoa, então, lida, né, com esses comportamentos, com essas situações. A gente vai entender o que das ações dela funcionam e não funcionam, né? Então, a gente vai mapear junto com ela, assim, tá, mas quais são, assim, tu tá trazendo essa queixa, tá, mas o que tu tá fazendo que piora a situação e o que tu tá fazendo que melhora a situação. E aí a gente vai investigar os padrões de comportamento que estão por trás dessa queixa. E sim, em uma sessão a gente consegue fazer isso, porque é uma sessão mais dinâmica. Há um diálogo, como a gente falou, o psicólogo pergunta, o psicólogo fala. Então, é uma abordagem um pouco diferente do que a gente está acostumado. E depois, então, a gente vai entender, então, essas ações, né, que ela está tomando, fazer um fechamento com sugestões, o psicólogo vai trazer sugestões, vai mostrar Ótimo. para ela até quais são as ações que já estão funcionando e vai sugerir algumas outras ações, né, para melhorar aquela queixa, aquele sintoma. E no final, a gente vai retomar com a pessoa, então, como que ela está saindo da sessão, né, retomar tudo que foi conversado, assim, qual é a mensagem principal que ela sai daquela sessão. Então, de novo, a gente vai entender qual é a queixa, a gente vai entender quais são os comportamentos que estão alimentando aquela queixa, a gente vai ver quais são as ações que colaboram, Os recursos que ele tem, os né? recursos que a pessoa tem, as ações que colaboram, né, para aquilo acontecer, né, de forma positiva e de forma negativa. Depois a gente vai ver, então, estratégias, né, para melhorar, então, aquela queixa. Então, de novo, é uma sessão com início, meio e fim. E o que é importante? A sessão única, ela não anula o processo terapêutico. As Ótimo. pessoas precisam, tem muitas pessoas que precisam de um processo terapêutico mais longo, que vá, sim, aprofundar, que vai mergulhar nas questões, que vão elucidar, vão entender muitas coisas para ter uma mudança de comportamento mais significativa, digamos assim. Mas a sessão única, ela já ajuda muito as pessoas, porque ela consegue fazer com que a pessoa se dê conta de várias coisas que ela não se dava conta, ela consegue ver quais as ferramentas internas que ela tem para lidar com aquelas situações e coisas na prática que ela já pode sair fazendo que já vão trazer melhorias e um alívio, enfim. Acho que uma coisa que é importante, que eu acho legal da terapia de sessão única, tá? As pessoas conseguem mudar quando elas conseguem ver evolução. Então, o que acontece? É como emagrecer. Quando tu tem que perder 30 quilos, tu perdeu 5, tu te olha no espelho e diz, opa, eu consegui alcançar algum tipo de resultado. E esse é o objetivo da terapia de sessão única. Dar a sensação para o paciente de que ele está evoluindo, de que existe alguma coisa que ele possa fazer. Porque, como a gente falou lá no início, as pessoas não fazem terapia porque elas não veem resultado, né? Porque elas não veem algo concreto. Então, a terapia de sessão única, ela resolve esse problema. E para que casos, assim, normalmente, Exatamente. né? Pessoal, assim, Importante entender. quais são os casos em que eu vou falar aqui TSU, né? TSU, que é a terapia de sessão única, ela não é para qualquer caso, tá? Mas vamos lá, alguns casos assim, tá? Um lugar onde é super proveitoso é o sistema público de saúde.
tá? Principalmente porque tu dá uma atenção primária, né? Tu tira as pessoas de fila de espera, né? Então, assim, ele é uma alternativa, por exemplo, né, para um sistema público de saúde. Em comunidades também, né? Igrejas, clubes, enfim, né? Projetos sociais, empresas. Né? Então, não é à toa que hoje a Marim utiliza a terapia de sessão única dentro de empresas. Né? Por quê? Porque ali na empresa, depois nós vamos falar um pouquinho, né, Mari? Ali é um ambiente onde, eventualmente, quando a pessoa tem algum problema, ela tem algum problema específico. É claro que algumas pessoas podem fazer terapia, mas se elas vão buscar algum aconselhamento, elas querem falar sobre um determinado assunto e fazer uma ou duas sessões, né? Então, algum estresse ocupacional, algum esgotamento, uma tomada de decisão. Outra coisa legal também, existe terapia de sessão única em grupo, né? Que dá para fazer também, né? O grupo é muito forte. Né? Então, para ansiedade, para decisões importantes, para conflitos familiares, para questões assim, eu tive uma situação com meu filho na escola, eu quero saber como conduzir essa situação. E eu não quero conversar com uma amiga, eu quero conversar com alguém especializado, isso é outra coisa. O TSU tem que ser feito por psicólogo. Né? Então, acho que isso aí é super importante, tá? Então, uma outra coisa também que acho que é importante frisar é o seguinte: a terapia de sessão única ela é para intervenções de baixa intensidade, ou seja, aquelas em que a gente, para os primeiros socorros, para aquela parte da população que precisa de um aconselhamento específico, né? Então, a verdade, Maria, é que a maior parte da população não precisa de tratamento longo, né? O tratamento longo, normalmente, ou é para coisas um pouco mais graves, ou é para pessoas que têm uma necessidade de se conhecer melhor, né? De aprofundar no autoconhecimento, e a maioria quer só resolver aquele problema ali. E aqui eu não estou trazendo o certo e o errado, tá? Não estou dizendo, estou julgando se isso aqui é bom, isso aqui é ruim. É mais uma forma de fazer um atendimento psicológico, tá? E a questão, assim, da comprovação científica, né? Assim, porque também tem um monte de gente que fica tipo, tá, mas uma sessão? Uma muito, sessão inclusive vai... psicólogas, né? Uma sessão vai ajudar e vai, né? Exatamente. Pessoal, assim, para vocês terem uma ideia, tá? Já existem mais de 400 ensaios clínicos testando intervenções de sessão única. Então, ela está sendo muito estudada. Então, a maioria desses estudos foi realizado em jovens, né? Diversas revisões sistemáticas confirmam, então, os seus efeitos positivos. Então, não é uma coisa, não é algo, um achismo, né? Então, é fonte de pesquisa mesmo. Então, é uma prática baseada em evidências, né? E é isso. trazendo alguns exemplos, assim, né? Porque a gente trabalha com essa abordagem, né? Eu e a Ingrid, a Marim trabalha com essa abordagem. Não significa que tem que ser só uma sessão, tá, pessoal? Então, Perfeito. cada sessão, ela vai ser tratada como única, mas caso o paciente queira conversar daqui a um mês, daqui a 2 meses, de novo, obviamente a gente vai receber e vai atender essa pessoa, mas ela é estruturada para início, meio e fim. E aí a gente já tem evidências também dentro, né, da nossa prática, que a gente vem atuando com sessão única. Então, trazendo um caso bem rapidinho, um exemplo, né, que eu tive, era uma mulher, enfim, que ela tinha o famoso dedo podre, né, então ela dizia que ela só se metia em fria, em roubada, em relacionamentos. Eu vou tratar ela como a Maria, né, então a Maria sempre, né, trouxe ali que esse era o problema dela e ela estava num relacionamento tóxico, ela tinha consciência de que ela estava num relacionamento tóxico, mas ela não conseguia sair, ela entrava, né, saía de um e entrava em outro. Então a gente foi entendendo, assim, as dificuldades e aí um pouco até, e sim é possível daí a gente conversou um pouco de como é que era o histórico dela até de criança e quando, né, ela era criança, ela tinha um irmão que era 2, né, ela e o irmão. E o irmão é que recebia a atenção da mãe, o irmão tinha problemas de saúde, né, e tudo mais. Então, ele acabava recebendo muito mais atenção do que ela. Ela até falou assim na sessão, assim, a sensação que eu tinha que dizer, pelo amor de Deus, mãe, me ame, porque ela não se sentia amada. Então, o que ela aprendeu? Que o amor, ele precisa, ele é oneroso, ele custa, eu tenho que me esforçar, eu tenho que me adaptar, eu tenho que aceitar coisas
para me sentir amada, não é uma coisa mais tranquila. Então, ela sempre daí buscou nos parceiros, né, nos namorados, pessoas, assim, pouco disponíveis emocionalmente. Então, acabava sendo essas pessoas que não davam esse amor e ela tinha que fazer esse investimento e implorar por esse amor. E a gente conversando, e a gente foi identificando esse padrão, né? E aí ela foi se dando conta, tipo, nossa, realmente, parece que eu tô sempre buscando aquele amor da minha mãe que eu não tive, que ela não sentiu que ela teve. E aí depois, enfim, né, criamos ali algumas estratégias, né, um plano de ação ali, e depois eu tive o retorno que ela conseguiu terminar aquele relacionamento tóxico que ela estava. Então, assim, de novo, a gente conseguiu mudar ela do A para o B. Bom, eu estou num relacionamento tóxico, eu não consigo sair. Ela conseguiu, numa sessão, se dar conta da dificuldade que ela tinha em relação a se relacionar, o porquê que, no final das contas, ela buscava essas pessoas menos Que é importante disponíveis. saber, porque... Né? E que Para não recurso? repetir. Isso. Que recursos que ela tinha para lidar com isso, porque era uma mulher independente financeiramente e tudo, então não tinha essa, né, questão, porque algumas vezes as mulheres ficam por essa questão, não era uma questão dela. E ela depois, né, da sessão, então ela conseguiu sair desse relacionamento tóxico. E isso foi em uma sessão. Então, assim, sim, a gente consegue ganhos, a gente consegue, né, ter aí um bom resultado com uma sessão. Exatamente. E tu, Ingrid? Então, assim, na verdade, só contando um pouquinho, né, de por que eu encontrei na terapia de sessão única, né, uma alternativa. Então, eu nunca fui psicóloga clínica, né, eu sempre trabalhei em recursos humanos. E aí, há 10 anos atrás, então, eu larguei a área de recursos humanos e eu fui ser mentora de líderes. E o que aconteceu? Eu fazia 10 sessões e o que eu percebia? Que na 7ª sessão eu perdia o meu cliente. Perdia no sentido de que, assim, ele ia porque tinha pagado. Mas ele não estava mais ali. Eu não conseguia mais mudança nele. Então eu pensei, bom, eu vou fazer 8, e depois eu diminuí para 7, depois eu diminuí para 6, né? E aí, claro, eu acabei buscando formações que me ajudaram a ser rápida na construção de um mapa do cliente, né? Então, eu tinha que rapidamente identificar, em uma sessão, qual era o grande ponto que ele queria, que estava dificultando para ele alcançar o que ele queria, né? No caso, eram líderes. Tu já fazia sessão única e não sabia que não tinha nome. Exatamente. Então, assim, em uma sessão eu conseguia fazer aquilo e eu pensei assim, nossa, isso aqui é o que tem que ser. E foi engraçado, porque quando a gente começou a Marim, a gente não sabia de sessão única, mas a gente já sabia que a gente queria... Porque a gente chamava, né, naquela época, né, faz anos, né? Mas, assim, a gente já chamava de aconselhamento. Isso. E aí Sessão direcionada. Sessão direcionada. Então, assim, na verdade, a gente não buscou a terapia de sessão única. Ela nos encontrou, né? Porque a gente sempre acreditou nesse modelo mais focado e mais direcionado, né? Mas, assim, acho que é uma pergunta até, Mari. Qual é a diferença ali entre uma terapia de sessão única, e agora a gente falou em aconselhamento, né? E um aconselhamento? Porque o aconselhamento, ele acaba sendo uma conversa mais simples. A sessão única, ela é estruturada. Ela tem um método, né? O aconselhamento vai ser uma conversa, não necessariamente com um terapeuta, né? A sessão única vai ser com um terapeuta, com uma pessoa com formação. Um psicólogo, então, né? Com psicólogo, então, pode ser psiquiatra também. Então, é muito mais profunda, é muito mais técnica, é muito mais estruturada a sessão única do que um aconselhamento, né? O aconselhamento é mais uma conversa, uma orientação, mas sem esse embasamento, né? Toda essa estrutura de início, meio e fim e de plano de ação, enfim, né? Então, essa é uma diferença bem, bem importante, porque a sessão única não é um aconselhamento, né? Exatamente. E ela pode também ser usada, por exemplo, que nem a gente falou a questão das empresas, né? Assim, então, porque a gente vê, tem pessoas que têm dificuldade de relacionamento dentro das empresas, ou algumas questões pessoais estão, né, afetando as empresas, como a Ingrid falou, né? A gente atua ali com a Marim dentro das empresas, então os colaboradores podem usar a plataforma e fazer, né, as sessões únicas com os terapeutas que estão lá. Então, assim, na empresa, quando tu consegue, tu vai trabalhar de uma forma muito mais preventiva. Antes, por exemplo, daqui a pouco, tu tá vendo que um colaborador já está em estafa, então antes que ele tenha um burnout,
ele vai fazer uma sessão e ali ele já vai identificar esses comportamentos, ver mudanças que ele pode tomar, talvez assim estruturar uma conversa com a liderança, porque muitas vezes as pessoas não sabem como colocar aquilo para a Perfeito. liderança. Então a gente vai trabalhar isso na sessão. A gente vai trabalhar, talvez se a pessoa estiver com algum problema pessoal, como que ela vai trabalhar aquilo para daí por exemplo, deixar ela menos ansiosa No trabalho. no trabalho, né? Para que ela consiga, talvez a gente estava falando antes, né, sobre propósito. Então, daqui a pouco ajudar ela a identificar o propósito dela naquele trabalho, Sim. né? Então, traz muitos ganhos para as pessoas, para as empresas, uma vez que os colaboradores possam fazer sessões únicas, porque vai trazer essa É o resultado clareza. rápido, né? Ele ele é praticamente imediato, vai trabalhar muitas questões de prevenção e vai ajudar a pessoa a lidar com aquelas questões e uma pessoa que está mais equilibrada emocionalmente, ela vai render mais no trabalho também, né? Então, isso é Claro. super importante. Acho que uma coisa assim que aconteceu outro dia também com uma funcionária é que a funcionária tinha crises de ansiedade, né, numa empresa que a gente presta serviço. Ela tinha crises de ansiedade e ela precisava procurar um psiquiatra. Então, a terapia de sessão única foi para aumentar a motivação dela para que ela busque. Então, vocês entendem que, assim, a ideia não é assim, nós vamos tratar a ansiedade da pessoa em uma sessão? É claro que não, né? Mas o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que ela se sinta evoluindo, né? Exatamente. Então, eu acho que esse é o grande poder aí da sessão única. Agora, Mari, assim, existe um preconceito, né, de que terapia boa é terapia longa, né? Para a gente finalizar aí, de onde é que vem essa ideia aí? É verdade isso? A gente já está dizendo que não, mas vamos lá. Eu já disse que não. Exatamente. Mas, de novo, importante. Uma Não coisa. substitui. Exatamente. Uma coisa não anula a outra. A gente acredita no processo terapêutico, né, de longa duração. Para vários casos, ele é fundamental, ele é importante. Então, as pessoas, né, que fazem terapia sigam fazendo, porque é importante. São coisas diferentes. Então, de novo, a gente vai atuar com a sessão única de forma mais objetiva, de forma mais rápida, para algo específico, atuando de uma forma mais estruturada. Então, isso vai trazer esses ganhos. E aí, o longo prazo, dependendo da pessoa, porque tem gente que não precisa fazer, tá? E tem gente que não quer. Não, tem gente que não quer, tem gente que não precisa. E assim, ó, nós somos psicólogas e a gente sabe. Tem psicólogo que se apaixona, digamos, pelo paciente, acha que é um paciente querido, fácil de atender, e aí quer continuar com aquele paciente, entendeu? E daqui a pouco o paciente não precisaria mais estar ali. Mas algumas vezes até o próprio psicólogo tem dificuldade De soltar. de soltar. Então, assim, tem gente que não tem dinheiro para fazer o processo longo, como a gente falou, não quer, não precisa, então não significa que um processo longo, só por ser longo, é que ele vai ser eficaz. Não, de novo, a gente tem várias evidências científicas já mostrando que a sessão única funciona. Tem a nossa prática, que a gente já está atuando com sessão única e a gente está vendo que ela dá resultado. Porque depois a gente tem o retorno, né, dos pacientes. Então, assim, não, o fato de ser longo não significa que ele seja eficaz, tá? Então, porque também tem o processo de psicoterapia breve, que também é eficiente. Então, depende de caso a caso. Que nem a gente falou, claro, uma pessoa, por exemplo, que está com risco de suicídio, ela não vai fazer uma sessão única. Não é indicado. Uma pessoa com um transtorno bipolar, ela não vai fazer uma sessão Sim, única. uma borderline tem que ficar a vida inteira, né, fazendo Exatamente. terapia. Então, assim, são indicações, são para casos mais leves e para casos mais específicos que a sessão única vai ser indicada. Mas não significa que o fato dela ser única é que ela não vai ser eficiente. E ela é. E a prática está nos mostrando e os estudos científicos estão nos mostrando. Então, Tudo muito amparado, né, Mari? Não é fica achismo. Não né? é, exatamente. Então, né, terapia tem que ficar lá 3, 4, 5 anos em terapia. Não necessariamente. Né? Então, só Pode porque dar é resultado. longo. Claro, tem alguns casos que precisa, tá? Mas tem outros que não. Então, assim, por que não? E tem algumas pessoas, assim, eu quero conversar com o psicólogo, eu quero tirar uma dúvida, eu tô com uma coisa específica. Onde que encontra? Porque os psicólogos, no geral, eles trabalham com terapia de longo prazo.
Mas tem gente que não quer, então acaba não achando essa alternativa. Né? E a Marinha é uma alternativa lá, está muito alinhada às expectativas. É sessão única. Se tu quiser entrar lá e fazer uma sessão e ter esse processo estruturado de início, meio e fim, com um objetivo específico, e tá tudo certo. Vai fazer uma sessão, a gente vai trabalhar, a gente vai conversar, vai sair com um plano de ação e tá alinhado. Se quiser voltar daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, pode voltar também. Então, assim, a gente vê que tem muitos casos que precisam de demanda. A gente conversou, por exemplo, com o Clavé, né? Quando ele veio aqui com o Felipe Clavé. Ele teve todo o processo lá da bariátrica e tudo mais. Teve um episódio de depressão, né? Uma fase depressiva. E ele falou assim, eu não queria fazer... Foi super importante para ele a terapia, mas ele fazia uma sessão, depois de um tempo ele fazia outra, e depois de um tempo... E aquilo super funcionou para ele, né? Então, tem casos e casos. Então, só, né, para vocês saberem que na Marinha, vocês entram lá, agendam a sessão e tá tudo alinhado, é sessão única e pode, né? Com qualquer um dos profissionais, né? Exatamente. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que é muito engraçado, que ela marca as sessões comigo, assim, no dia. Ela chega e pensa assim, não, aconteceu uma coisa hoje, eu quero resolver isso agora. Eu quero estruturar uma conversa com o meu líder. Eu quero saber se eu largo o emprego ou não largo. Eu quero saber se... Então, assim, é sempre um tema por sessão. E ela sai sempre dali com um plano de ação, né? Então, realmente funciona. Mas, legal, Mari, o assunto, eu adoro esse tema, né? Adoramos. A gente poderia ficar horas aqui falando. Então, assim, pessoal... nós vamos deixar aqui o link, inclusive, para agendar consulta com a gente. Né? Então, se você quer fazer uma consulta comigo ou com a Mari, nós vamos deixar aqui direto para o nosso... Vou colocar aqui direto para o nosso perfil, né? Para agendar uma consulta ali. É bem fácil, em 3 cliques. Você consegue agendar aí uma consulta super rápido, já consegue pagar, já consegue agendar. Né? Você preenche um formulário para a gente saber previamente... Né, o motivo da sua consulta, e depois a gente é todo ouvidos. Então já curte, comenta e compartilha esse vídeo com quem precisa saber. Até a próxima.